Dando continuidade à aula de salvamento em altura, hoje nós iremos prosseguir falando sobre NR35. Bom, sabemos que salvamento em altura é uma atividade de alto risco, tanto para a vítima quanto para o profissional, caso este não esteja devidamente qualificado. Essas técnicas e equipamentos são utilizados nas mais diversas situações, como busca, salvamentos, remoções de vítimas de acidentes, que normalmente se encontram confinadas ou presas em locais de difícil acesso, como, por exemplo, matas, poços, edificações, torres de transmissão, ambientes de baixa luminosidade, entre outros. Pessoas em situação de risco geralmente estão envolvidas pelo estresse do momento e chegam a apresentar variados sintomas. Nós vamos ter exemplos de falta de ar, tontura, calor ou frio excessivo, náuseas, vômitos ou até mesmo síncope. No procedimento de resgate, é necessário agilidade na imobilização e retirada da vítima. Temos que ter bastante agilidade também no atendimento dessa vítima, buscando sempre amenizar as sequelas físicas e emocionais. Portanto, participar de um grupo de resgate e salvamento não é tarefa fácil. Envolve riscos e responsabilidades, requer técnica, requer equipamento e um profissional habilitado para que a operação seja realizada com sucesso. Sabemos que a maioria dos acidentes de queda são causados pela falta de segurança. Em trabalhos em alturas, são as principais causas de fatalidades. Nesse tipo de atividade, os trabalhadores agem principalmente em construções civis, então o risco é muito maior, tanto para eles quanto para os circunstantes. Sabemos que a indústria de construção civil é responsável por grande parte dos acidentes graves nos ambientes de trabalho, por conta do risco que essa atividade apresenta aos trabalhadores. Por isso, as normas regulamentadoras devem ser seguidas à risca, para que os riscos sejam minimizados de forma a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores. A NR35, assim como outras NRs, deve ser cumprida a fim de garantir boas condições nos ambientes de trabalho que exigem a atividade em altura. A NR35 estabelece que trabalho em altura é todo aquele executado acima de 2 metros do nível inferior, em que há risco de queda. Essa norma se aplica à construção civil, uma vez que, em obras, o trabalho em altura é constante e, por isso, a ocorrência de muitos acidentes por conta da falta de segurança. Assim, esta norma regula o planejamento, a organização e a execução do trabalho em altura, estabelecendo padrões obrigatórios mínimos de proteção aos seus trabalhadores. Portanto, o cumprimento da NR35, assim como das demais normas, além de preservar a integridade física e a vida do trabalhador, livra a empresa de diversos transtornos, como ações trabalhistas, multas e outros. O seu principal objetivo é estabelecer os requisitos mínimos e as medidas de proteção para o trabalho em altura, envolvendo o planejamento, a organização e a execução,
de forma a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores envolvidos, direta ou indiretamente com esta atividade, evitando esses possíveis acidentes. A NR35 não só auxilia funcionários que estão exercendo suas atividades em altura, mas também deve assegurar a segurança dos outros colaboradores e quaisquer pessoas que possam ser afetadas de alguma forma por um acidente, como, por exemplo, os pedestres que podem sofrer com a queda de algum material ou equipamento. Esta norma se complementa com as normas técnicas oficiais estabelecidas pelos órgãos competentes e, na ausência ou omissão com essas normas internacionais aplicáveis. Agora, iremos falar um pouco sobre as responsabilidades do empregador. Visando conferir a segurança, o empregador deve se preocupar com o estabelecimento da NR35, que a mesma estabelece uma série de obrigações a eles. São elas: garantir a implementação das medidas de proteção estabelecidas nesta norma, assegurar a realização da análise de risco e, quando aplicável, a emissão da permissão de trabalho, desenvolver procedimentos operacionais para as atividades rotineiras de trabalho em altura, assegurar a realização de avaliação prévia das condições no local do trabalho em altura pelo estudo, planejamento e implementação das ações e das medidas complementares de segurança aplicáveis, adotar as providências necessárias para acompanhar o cumprimento das medidas de proteção estabelecidas nesta norma pelas empresas contratadas, garantir aos trabalhadores informações atualizadas sobre os riscos e as medidas de controle, garantir que em qualquer trabalho em altura só se inicie depois de ser adotada as medidas de proteção definidas nesta norma, assegurar a suspensão dos trabalhos em altura quando verificar situação ou condição de risco não prevista cuja eliminação ou neutralização imediata não seja possível. Estabelecer um sistema de autorização dos trabalhadores para o trabalho em altura. Assegurar que todo o trabalho em altura seja realizado sob supervisão, cuja forma será definida pela análise de risco de acordo com a peculiaridade da atividade. Assegurar a organização e o arquivamento da documentação prevista nesta norma. E essas são as responsabilidades do empregador. Agora, quando se trata de segurança no trabalho, as responsabilidades não ficam a cargo apenas do empregador. Afinal, de nada adianta estabelecer procedimentos de segurança se eles não forem observados pelos trabalhadores. Por isso, a NR35 determina que cabe ao trabalhador cumprir as disposições legais e regulamentares sobre o trabalho em altura, inclusive os procedimentos expedidos pelo empregador. Colaborar com o empregador na implementação das disposições contidas nesta norma, interromper suas atividades exercendo o direito de recusa sempre que constarem evidências de riscos graves, iminentes para a sua segurança e saúde ou de outra pessoa, comunicando imediatamente o fato a seu superior hierárquico que diligenciará as medidas cabíveis. Zelar pela sua segurança e saúde e a de outras pessoas para que possam ser afetadas por suas ações ou omissões no trabalho. Além das responsabilidades de cada parte, a norma regulamentadora 35 estabelece alguns requisitos necessários à realização do trabalho em altura,
Trata-se de treinamentos, equipamentos e ajustes físicos que precisam ser implementados em uma empresa. Isso tende a se tornar um dos principais requisitos para o profissional que deseja um trabalho em altura. O primeiro deles, capacitação e treinamento. O empregador deve promover programa para capacitação dos trabalhadores, a realização de trabalho em altura. Considera-se trabalhador capacitado para o trabalho em altura aquele que foi submetido e aprovado em treinamento teórico e prático com carga horária mínima de 8 horas, cujo conteúdo programático deve, no mínimo, incluir norma e regulamentos aplicáveis ao trabalho em altura, análise de risco e condições impeditivas, riscos potenciais inerentes ao trabalho em altura e medidas de prevenção e controle, equipamentos de proteção individual para o trabalho em altura, seleção, inspeção, conservação e limitação de uso. Acidentes típicos em trabalhos em altura, condutas em situações de emergência, incluindo noções de técnicas de resgate e de primeiros socorros. O empregador deve realizar treinamento periódico bienal e sempre que ocorrer qualquer das seguintes situações: mudança nos procedimentos, condição ou operação de trabalho, evento que indique a necessidade de novo treinamento, retorno de afastamento ao trabalho por período superior a 90 dias, mudanças de empresas. O treinamento periódico bienal deve ter carga horária mínima de 8 horas, conforme conteúdo programático definido pelo empregador. Nos casos previstos nas alíneas A, B, C e D, a carga horária e o conteúdo programático devem atender à situação que o motivou. Os treinamentos iniciais, periódicos e eventuais para o trabalho em altura podem ser ministrados em conjuntos com outros treinamentos da empresa. A capacitação deve ser realizada preferencialmente durante o horário norma de trabalho. O tempo despendido na capacitação deve ser computado como tempo de trabalho efetivo. O treinamento deve ser ministrado por instrutores com comprovada proficiência no assunto, sob a responsabilidade de profissional qualificado em segurança no trabalho. Ao término do treinamento, deve ser emitido certificado contendo o nome do trabalhador, conteúdo programático, carga horária, data, local de realização do treinamento, nome e qualificação dos instrutores e assinatura do responsável. O certificado deve ser entregue ao trabalhador e uma cópia arquivada na empresa. A capacitação deve ser consignada no registro do empregado. Há também o planejamento, organização e execução. Conforme estabelece a NR35, todo trabalho em altura deve ser previamente planejado e organizado, bem como realizado por um trabalhador capacitado e treinado. Não é permitido, por exemplo, deslocar um trabalhador de outra função que não recebeu nenhum tipo de treinamento ou orientação sobre o trabalho em altura para realizá-lo. Então, todo trabalho em altura deve ser planejado, organizado e executado por um trabalhador capacitado e autorizado. Considera-se trabalhador autorizado para trabalho em altura aquele capacitado cujo estado de saúde foi avaliado, tendo sido considerado apto para executar essa atividade e que possua a anuência formal da empresa. Cabe ao empregador avaliar o estado de saúde dos seus trabalhadores,
que exercem a atividade em altura, garantindo que os exames e a sistemática de avaliação sejam partes integrantes do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, devendo estar nele consignado. A avaliação seja efetuada periodicamente, considerando os riscos envolvidos em cada situação. Que seja realizado exame médico voltado para a patologia, que poderão originar mal súbito e queda de altura, considerando também os fatores psicossociais. A aptidão para trabalho em altura deve ser consignada no atestado de saúde ocupacional do trabalhador. A empresa deve manter cadastro atualizado que permita conhecer a abrangência da autorização de cada trabalhador para o trabalho em altura. No planejamento do trabalho, devem ser adotadas de acordo com a seguinte hierarquia: medidas para evitar o trabalho em altura, sempre que existir meio alternativo de execução. Medidas que eliminem o risco de queda dos trabalhadores na impossibilidade de execução do trabalho de outra forma. Medidas que minimizem as consequências da queda, quando o risco de queda não puder ser eliminado. Todo trabalho em altura deve ser realizado sob supervisão, cuja forma será definida pela análise de risco de acordo com as peculiaridades da atividade. A execução do serviço deve-se considerar as influências externas que possam alterar as condições do local de trabalho, já previstas na análise de risco. Todo trabalho em altura deve ser procedido de análise de risco. Não basta apenas trabalhar com perspectivas de possíveis problemas, senão serão os mesmos para todas as empresas. É importante reconhecer os reais problemas no ambiente de trabalho em que seus trabalhadores atuem, embora exista um padrão de respeito de que pode ser considerado trabalho em altura. Os ambientes e as condições podem variar de lugar para lugar. Assim, a análise do ambiente deve ser algo individual, feito pelos responsáveis e pela segurança no trabalho em sua empresa, de modo a identificar quais são os maiores riscos em potencial para utilizar os meios adequados para atenuá-los. A análise de risco deve, além dos outros riscos inerentes ao trabalho em altura, considerar o local em que os serviços serão executados e seu entorno, o isolamento e a sinalização no entorno da área de trabalho, o estabelecimento dos sistemas e pontos de ancoragem, as condições meteorológicas adversas, a seleção, expensão, forma de utilização e limitação de uso dos sistemas de proteção coletiva e da redução do impacto e dos fatores de queda, o risco de queda de materiais e ferramentas, os trabalhos simultâneos que apresentam riscos específicos, o atendimento aos requisitos de segurança e saúde contidos nas demais normas regulamentadoras, os riscos adicionais, as condições impeditivas, as situações de emergência e o planejamento do resgate e primeiros socorros, de forma a reduzir o tempo da suspensão inerte do trabalhador, a necessidade de sistema de comunicação, a forma de supervisão. Para atividades rotineiras de trabalho em altura, a análise de risco pode estar completada no respectivo procedimento operacional. Os procedimentos operacionais para as atividades rotineiras de trabalho em altura devem conter, no mínimo, as diretrizes e requisitos das tarefas, as orientações administrativas,
o detalhamento da tarefa, as medidas de controle dos riscos características à rotina, as condições impeditivas, os sistemas de proteção coletiva e individual necessário, as competências e responsabilidades. As atividades de trabalho em altura não rotineiras devem ser previamente autorizadas mediante permissão de trabalho. Para as atividades não rotineiras, as medidas de controle devem ser evidenciadas na análise de risco e na permissão de trabalho. A permissão de trabalho deve ser emitida, aprovada pelo responsável pela autorização da permissão, disponibilizada no local de execução da atividade e, ao final, encerrada e arquivada de forma a permitir sua rastreabilidade. Ainda falando sobre os riscos, todos os riscos precisam ser tratados com a mesma seriedade. Caso contrário, seria como cuidar de uma parte enquanto se negligencia outra. Portanto, o risco do trabalho em altura é de grande relevância, mas é possível que haja outros associados tão importantes quanto. Vale lembrar que, além desses requisitos, a NR35 estabelece alguns outros procedimentos que devem ser observados na realização de trabalhos em altura. O cumprimento das exigências regulamentares é extremamente importante para evitar acidentes de trabalho. Contudo, para que haja permissão de trabalho, deve ter os requisitos mínimos a serem atendidos para a execução dos trabalhos, as disposições e medidas estabelecidas na análise de risco, a relação de todos os envolvidos e suas autorizações. A permissão de trabalho deve ter validade limitada à duração da atividade, restrita ao turno de trabalho, podendo ser revalidada pelo responsável pela aprovação nas situações em que não ocorre mudança nas condições estabelecidas ou na equipe de trabalho. Antes da gente falar sobre os equipamentos individuais, eu queria trazer uma coisa muito interessante chamada linha de vida. Nada mais, nada menos que um sistema de proteção contra quedas, que por meio dela é possível permitir que o trabalhador realize suas atividades em altura com segurança, já que não é possível instalar barreiras físicas e outros tipos de técnicas de segurança nesse local. O sistema da linha de vida é considerado um equipamento de proteção coletiva e deve ser instalado por um profissional com supervisão, por conta que ele tem que ser legalmente habilitado e de forma que garanta que ele seja colocado corretamente. Entrando no uso dos equipamentos de proteção individual, nós vamos falar também sobre os acessórios e sistemas de ancoragem. Os equipamentos de proteção individual devem ser especificados e selecionados considerando-se a sua eficiência, o conforto, a carga aplicada aos mesmos e aos respectivos fatores de segurança em caso de eventual queda. Aqui vocês encontram algumas imagens de como fazer essas ancoragens e você já tem noção basicamente dos equipamentos que vocês devem usar. Mas lá na frente a gente vai falar mais sobre os equipamentos. E aqui mais algumas imagens de alguns equipamentos, como o capacete, o ascensor, o mosquetão. E aqui nós temos a corda, onde nós chamamos de cabo, talabarte, trava-quedas e uma cadeira, que aqui tem o nome de cinto de segurança. Mais umas imagens de alguns equipamentos. Nessa imagem nós podemos ver outros tipos de cadeira ou cinto.
Na seleção dos EPIs devem ser considerados, além dos riscos, o que o trabalhador está exposto, os riscos adicionais. Na aquisição e periodicamente devem ser efetuadas inspeções dos EPIs, acessórios e sistema de ancoragem, destinados à proteção de queda de altura, recusando-se que apresentem defeitos ou deformações. Antes do início, os trabalhadores devem ser efetuada inspeção rotineira de todos os EPIs, acessórios e sistemas de ancoragem. Deve ser registrado o resultado das inspeções na aquisição periódicas e rotineiras quando os EPIs, acessórios e sistemas de ancoragem forem recusados. Os EPIs, acessórios e sistemas de ancoragem que apresentem defeitos, degradações, deformações ou sofrerem impactos de queda devem ser inutilizados ou descartados, exceto quando sua restauração for prevista em normas técnicas nacionais ou na ausência de normas internacionais. O cinto de segurança deve ser do tipo paraquedista e dotado de dispositivos para conexão em sistemas de ancoragem. O sistema de ancoragem deve ser estabelecido pela análise de risco. O trabalhador deve permanecer conectado ao sistema de ancoragem durante todo o período de exposição ao risco da queda. O talabarte e o dispositivo de trava-quedas devem estar fixados acima do nível da cintura do trabalhador, ajustados de modo a restringir a altura de queda e assegurar que, em caso de ocorrência, minimize as chances do trabalhador colidir com estruturas inferiores. É obrigatório o uso de absorvedor de energia nas seguintes situações: fator de queda for maior que 1 e comprimento do talabarte for maior que 0,9 metros. Quanto ao ponto de ancoragem, devem ser tomadas as seguintes providências: ser selecionado por um profissional legalmente habilitado, ter resistência para suportar a carga máxima aplicável, ser inspecionado quando há integridade antes da sua utilização. Emergência e salvamento. O empregador deve disponibilizar equipe para resposta em caso de emergências para trabalho em altura. A equipe pode ser própria, externa ou composta pelos trabalhadores que executam o trabalho em altura em função das características das atividades. O empregador deve assegurar que a equipe possua os recursos necessários para as respostas a emergências. As ações de respostas às emergências que envolvam o trabalho em altura devem constar no plano de emergência da empresa. As pessoas responsáveis pela execução das medidas de salvamento devem estar capacitadas a executar o resgate, prestar primeiros socorros e possuir aptidão física e mental compatível com a atividade a desempenhar. O absorvedor de energia é um dispositivo destinado a reduzir o impacto transmitido ao corpo do trabalhador no sistema de segurança durante a contenção da queda. Cinto de segurança tipo paraquedista. É um equipamento de proteção individual que é utilizado para trabalhos em altura onde haja riscos de queda, constituindo de sustentação na parte inferior do peitoral, acima dos ombros e em volta da coxa. O ponto de ancoragem é o ponto destinado a suportar a carga de pessoa para a conexão de dispositivos de segurança, tais como cordas, cabos de aço, trava-quedas e talabarte.
Sistema de ancoragem, componentes definidos ou temporários, dimensionados para suportar impactos de queda, às quais o trabalhador possa conectar seu equipamento de proteção individual, diretamente ou através de outro dispositivo, de modo a que permaneça conectado em caso de perda de equilíbrio, desfalecimento ou queda. O Talabarte é um dispositivo de conexão de um sistema de segurança, regulável ou não, para sustentar, posicionar ou limitar a movimentação do trabalhador. Então, vemos que ele tem mais funções do que simplesmente posicionar o trabalhador. Trava-queda. Dispositivo de segurança para proteção do usuário contra quedas em operações com movimento vertical ou horizontal, quando conectado com o cinturão de segurança para proteções contra quedas. E aqui nós vemos mais uma imagem de como são utilizados esse equipamento e o uso correto do Talabarte. Aqui nós podemos observar as técnicas de posicionamento. Observem com atenção. E aqui vocês vão ver algumas imagens de sistema de ancoragem.
Como vocês viram, vocês passaram por uma grande etapa só de imagens. Aí eu estou mostrando as imagens e tem alguns nomes de alguns equipamentos. Qualquer dúvida, tá bom? Vocês podem estar perguntando no grupo. Agora eu vou falar só um pouco sobre as consequências caso haja descumprimento desta norma. Porque nós falamos sobre ela bem detalhadamente. E como todos sabem, toda regra quebrada há uma consequência. E todas essas empresas têm a obrigação de cumprir com as normas. Então, em caso de descumprimento, pode ocorrer algum tipo de acidente. E em caso de acidente em altura, os procedimentos de investigação, eles são iniciados, porque as autoridades vão analisar as possíveis causas. Nessas circunstâncias, podem ser constatadas a desobediência, e isso não é bom, porque caso for constatada a desobediência dessas normas, os profissionais responsáveis pela segurança podem ser processados ou até mesmo presos por negligência e imprudência. As próprias empresas não estão imunes à ação judicial, inclusive indenizatória. Além disso, nesses casos são aplicadas multas pesadas e até que a situação irregular seja corrigida, a empresa poderá ficar interditada, vai perder totalmente o funcionamento. A obediência a essas medidas do Ministério do Trabalho garante que os riscos sejam extintos ou minimizados, prezando assim a saúde dos seus trabalhadores. Então, hoje nós vamos ficar por aqui e até a próxima.